Pessoal, tô dando start aqui no início da gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? De acionamentos. Desculpa aí a demora aqui, a aula anterior aqui, eu ainda tenho que fazer chamada. É uma turma aqui diferente aqui, que é a indústria pede que a gente faça chamada, aí por isso que eu dei uma demorada, tá? Antes da gente iniciar nossa aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, né? Diretriz essa que o professor, principalmente do EAD, né? Professor do presencial também, né? Às vezes houve casos aqui, né? Que o professor do presencial estava junto na aula EAD, acompanhando, né? Às vezes para tirar uma dúvida de algum aluno, tá? É, Inclusive lá no laboratório, tá? Então, assim, são diretrizes assim, que a gente deve seguir para a gente ter uma aula, né, mais proveitosa, aí, tá? Então, depois do recado aqui do Senai Unidigital, a gente volta com a nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Gente, aula passada, a gente falou da análise da atividade um, tá? Que basicamente eram sobre circuitos pneumáticos e eletropneumáticos. Hoje, né, por que que eu optei, né, da gente analisar logo, né, a primeira aula, né, que foi estudos sobre o software, tá? Porque geralmente, quando são menos aulas do que as que a gente tem aqui, que são sete, né, que é até uma quantidade boa, eu preciso de três aulas pelo menos, uma para ensinar o software, né, ou pelo menos a nomenclatura básica lá das válvulas, né, das ferramentas, dos implementos, e mais duas, né, uma para cada atividade aqui. E aí depois, a partir que já vai ser na próxima aula aí, né, a partir da quarta aula, a gente se aprofunda mais aí na teoria pneumática, na teoria hidráulica, também fazendo exercícios, tá? Aplicando exercícios aí, né? Juntamente com o estudo e análise mais aprofundada aí da teoria, tá? Então, hoje, até depois, se vocês quiserem pegar a referência aí no livro didático de vocês, a gente vai falar sobre essa parte aqui, ó, eletrohidráulico, capítulo 3 aqui, ó, eletrohidráulico. Algumas dessas válvulas a gente vai utilizar aqui, elementos de comando do capítulo 4 e do capítulo 5 também. Então, 3, 4 e 5 que a gente vai condensar hoje da atividade um, tá? E aí eu tô até olhando aqui para eu conservar a mesma nomenclatura, né, que a gente utilizou na aula passada. Então, eu vou pegar a SAP aqui, que é apenas uma, né?
SAP e a folha de atividade 2. Então, a atividade um, né, era até um processo seletivo simulado, né? Mostrava lá basicamente três montagens, né? Pneumáticas lá, tá? E a última era a parte de elétrica, né? De comando. Agora, no contexto 2 aqui, né? Gustavo teve sucesso, né? No processo seletivo e foi contratado pela empresa Ingetec para trabalhar no setor de manutenção de máquinas de injeção de plástico, tá? Acho que eu não me recordo se eu mostrei para vocês, e até aqui um exemplo aqui. Eu acho que eu não, na de vocês eu não mostrei. Isso aqui é um exemplo de uma injetora de plástico, tá? Então, uma máquina semelhante a essa. Inclusive, essa simulação aqui, né, dá o crédito aí, professor I. Fernandes, lá do Senai aí do Ceará, tá? Isso aqui é uma simulaçãozinha em Flash Player aí, né? Bem, bem antigo mesmo. Mas é uma simulação interessante aqui, né? Então ele foi contratado, né, pela Ingetec para trabalhar no setor de manutenção de máquinas de injeção de plástico. E essa injetora de plástico aqui, no caso, esse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, é uma extrusora, tá? O que que a máquina injetora extrusora ela faz? Ela pega polímero, tá? Derrete esse polímero aqui, e aí esse polímero, basicamente, ele vai virar, né, uma pasta aqui, né, plástico derretido, e ele vai ser colocado nessa matriz aqui, ela vai fechar, e depois esse plástico vai ser resfriado aqui pelo circuito hidráulico aqui, ó, vai resfriar a matriz aqui, liberando a peça. Lembra que lá no contexto um, né, falando que a empresa Ingetec, qual o Gustavo está fazendo o processo seletivo, né? Ela construía, se eu não me engano, frasco de shampoo, aí, ó, produtos como shampoo, né? Para acondicionar, né? Ou seja, pote plástico, né? De shampoo, hidratante, sabão líquido, tá? Isso daqui, o que vai ser injetado aqui é Tupperware, né? Basicamente. Então, apesar da atividade designada ter sido básica, ela é fundamental para o eletrotécnico, tá? No ambiente aí industrial, né? No mundo do trabalho. Então, o José Edson, que foi o avaliador dele, ficou muito satisfeito com o diagrama que ele elaborou, né? E pela sua organização e rapidez, tendo muito a contribuir com os interesses da empresa. Então, é basicamente os projetos, né? Igual eu falei na aula passada aqui, né? Deixa eu pegar o que eu salvei aqui, né? Basicamente, os projetos, dependendo do implemento físico lá, né? Vai ter o projeto do jeito que a gente viu lá em projetos elétricos prediais, tá? É, ou industriais também, né? Com planta baixa, mostrando, né? O iluminação e tal. Mas o diagrama funcional de máquinas, diagramas assim muito específicos, vão ser iguaizinhos o que ele fez lá na atividade. Inclusive, os projetos lá da máquina, os diagramas mostrando o funcionamento dela ali, né? Até mostrando o diagrama que mostra o funcionamento para depois alguém vier fazer a execução, né? Eles são desse jeito aqui, ó. Inclusive vão estar no AutoCAD, né? Nesse formato que a gente fez aqui aquela, né, a conversão lá no Fluid Sim, né? Para o arquivo em DXF, né? E depois salve ele em DWG. Beleza. Então, no primeiro dia, né, de trabalho na manutenção, Gustavo foi chamado por José
engenheiro mecânico, né, o que foi avaliador dele, né, responsável pela área de manutenção da fábrica para mostrar os esquemas, os diagramas, né, já que ele provou que ele já tinha conhecimento, né, provavelmente, às vezes, é igual eu falei, eu não sei se eu comentei, porque eu dou essa mesma aula para uma outra turma de Jataí, a gente está alinhada, que é a diferença só o dia, né? E aí, por exemplo, os diagramas aqui, né, na máquina, ele foi mostrar, né, para que ele se familiarizasse, né? É aquele dia lá que geralmente, dependendo da empresa, você faz um treinamento lá para saber que número que você liga. Por exemplo, lá na Ambev, o pessoal mostra até o chuveiro que você vai entrar nele, que é um chuveiro lá, por exemplo, se caiu em você soda cáustica de algum tanque lá, porque tem tanque de plástico que eles têm a soda cáustica por processo que é chamado de SIP, processo de limpeza do invólucro onde fica as bebidas, né, que eles depois, né, que fazem o invase. Aí, para você utilizar o mesmo tanque, você tem que fazer esse processo de limpeza e depois ele descarta, né, fazendo a neutralização, tá? E um dos produtos que são utilizados é soda cáustica. E aí ele mostra no primeiro dia lá tudo, que número que você liga, né, quem que é o pessoal da brigada de incêndio, se cair só da cáustica em você, como que você deve fazer, né? Aí tem uns chuveiros lá que aí você entra nesse chuveiro, aí ele tem uma solução para tornar, porque você não pode pôr água, né? Porque só da cáustica e água, ela é uma base ácida, né? Uma base corrosiva, melhor dizendo aqui, né? Ela é corrosiva, então o ideal é você utilizar essa essa solução, né, para anular o efeito da soda cáustica, para ela não te corroer mais, né? Não causar as queimaduras que ela causa normalmente. Então, nesse dia lá, você passa, tem empresa que você faz prova, né? É, nesse primeiro dia, para ver se você prestou atenção, mostra vídeo, ele dá palestra, aula. Aí só depois que você faz essa integração, né? Aí é que você inicia o trabalho. Então, na integração, ele mostrou diagrama das máquinas, né? Para ele já ficar ligado ali no em que tipo de máquina, que tipo de esquema a Ingetec tem, né? Então, foram considerados antigos, né? Inclusive já tinha uma tarefa, né? Os equipamentos já estavam antigos em relação às normas de segurança atual, né? Necessitando de melhorias. Por isso, seus sistemas elétricos, eletropneumático, eletrohidráulico, né? Precisavam sofrer processo de modernização. Nada mais, né, é justo do que você atualizar eles e fazer a execução desses novos atualizados aí. Com isso, José Edson designou a primeira tarefa para Gustavo: elaborar acionamentos eletrohidráulicos utilizando o software FluidSim, né, que ele já tinha utilizado, né, atendendo os critérios de funcionamento e segurança solicitados. Então, o Gustavo vai ter que utilizar, pegar esses diagramas aqui, né, diagramas antigos, transformar num diagrama novo e fazer uma atualização, tá? Inclusive, tem algumas coisas interessantes aqui que eu vou mostrar junto com a análise dessa atividade aqui, que é interessante para você já saber. Que só para vocês verem que a máquina injetora aqui, ó, vou dar o play aqui. Ela veio, ó, aqui o plástico, ele vem em grão mesmo, tá? O polímero aqui, ó, aí vai alimentando, tem uma resistência ali, uma espécie de mergulhão aqui, tá? E daí, ó, ele vai derretendo, ela enche a matriz aqui, ó. Aí tem os processos aqui, ó. Inclusive, não sei se vocês já perceberam nos vidros lá, né? Tem alguns locais no vidro que parece que tem um caroço, né? Por exemplo, ó, em prato, aquelas vasilhas da Tapoé, por exemplo, né? Em algumas.
Não sei se vocês já perceberam, tem uma espécie de um nó. É como se fosse um umbigo ali da peça, né? Aí geralmente aquele nó, aquela parte mais grosseira ali, né? Tem umas garrafas que ela, em vez de um furo, ela tem um espaço. Aí, não sei se vocês já viram algumas garrafas, ela tem, parece que foi soldada ali, né? É porque o plástico ele vaza por aquele e preenche toda a matriz aqui, ó. Aí depois que ele é preenchido aqui, pressurizado, ele vai resfriando aqui, ó, resfria, né? Essa parte metálica aqui já solidificou, né? Aí vai a peça, né? Sai aqui e aí libera o prato aqui, né? O prato, no caso aqui, por exemplo, aqui o prato plástico. E aí esse nozinho que eu tô falando, ele vai ficar mais ou menos aqui no meio, só que na parte externa dele. Não sei se vocês já viram em alguns objetos aí de plástico. Deixa eu ver se eu pegar emprestado o colega aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ó, eu pego e depois que eu peço emprestado aqui. O colega já me olhou com a cara aqui já. Deixa eu ver aqui. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Esse pontinho aqui, ó, foi exatamente onde a injeção dessa garrafa aqui, ó. Ó, o colega tá chique aqui, ó, Growth Alimentos, né? Link na descrição. Foi exatamente onde essa garrafa aqui foi injetada, ó, bem aqui, ó. Então tem uma matriz, né? Tem a garrafa que eu vou pôr na minha frente para vocês conseguirem ver. Tem uma garrafa que se eu pôr aqui ela some, ó. Aí tem uma matriz, né? Obviamente, essa parte de plástico aqui, ela é montada depois na garrafa, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Mas essa parte todinha aqui, ó, ela tá nessa matriz aí. E aí, esse nódulo aqui, ó, esse nódulo é que é o nódulo onde o plástico veio e foi injetado aqui, ó. Provavelmente um plástico translúcido, ou às vezes até pela densidade dele, né? Ele fica desse jeito. Ele fica translúcido aqui. Obrigado, professor Renan. Eu pedi emprestado depois, né? Mas ele falou: você tá me devendo uma aqui, ó. Você tá me devendo um café aqui. Então, geralmente no processo aí de injeção, né, de produto plástico aí, acontece desse jeito aqui, né, nas máquinas lá. Então, vamos ver em sistemas hidráulicos, né, são muito utilizados para elevação de carga, tá? E seu posicionamento pode ser feito de forma manual e com bastante precisão. Um exemplo ocorre em oficinas onde é necessário um sistema de elevação de peças pesadas, né? Aquele elevador para carro, o caminhão de linha viva também, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para vocês. Pegar lá do CEP, ó. Esse caminhão aqui, ó. Esse caminhão bem aqui, ó, no C, que é o chamado. Esse aqui é o caminhão completo, tá? O caminhão de linha viva, ele serve para trabalhos em rede energizada. Então, o eletricista, basicamente, ele fica aqui, ó, nessa caçamba. Essa caçamba, o nome é dado de cesto aéreo, tá? Então, no cesto aéreo, o caminhão vai estar devidamente aterrado, tá? Isolado aqui. E aí o eletricista, lá na 13.8, ele vai fazer a manutenção, troca de isolador, troca de ferragem. Ele vai dar a manutenção com o circuito energizado. Ah, não, professor, sério? É isso mesmo. Deixa eu ver onde mostra os controles aqui, ó. Aqui é a parte de ancoragem. Ó, aqui são os controles, ó. Controle,
Simboliza essas alavancas aqui, ó. Inclusive, essa alavanca fica lá no cesto aéreo, né? Fica tanto aqui quanto no caminhão, tá? Antigamente elas ficavam bem aqui. Aí elas ainda continuam, tá? Dependendo do modelo, ainda continua aqui. A diferença é que hoje em dia o pessoal utiliza um controle remoto, tá? É uma caixa que é semelhante a essa caixa de controle aqui, ó, que fica lá no cesto. Cadê? É bem semelhante a essa daqui, só que ela é remota, tá? É justamente para o eletricista, o que está movendo. É porque é o seguinte: o eletricista que está lá no cesto, ele se move, né? Ele mexe ela, tem a autonomia de fazer isso. Mas se acontecer um acidente, o colega dele que está embaixo também tem a autonomia de parar o comando de lá e fazer ele mesmo o comando para livrar ele daquele, né, daquele acidente ali, tá? E por questões de segurança, né, ó, ela tinha geralmente esse caminhão, o guindalto hidráulico, né, que é uma versão que não tem o cesto aéreo, ele tem uma plataforma e aí o eletricista ele fica sob essa plataforma aqui. É porque às vezes no controle antigo, ele mexia nas alavancas aqui, só que ele ficava em pé aqui, ó. Se ele fica em pé com a mão na alavanca, se der um choque elétrico ele vir e ele não, o aterramento por acaso não tiver ok, ele vai descer por ele, né, pelo eletricista, aí ele vai tomar choque. Aí por isso que fizeram esse controle remoto, né? Um exemplo desse controle remoto é esse controle aqui, tá? Uma aplicação. Então, criar um esquema hidráulico que permite ao operador controlar o posicionamento do cilindro, né? Então, essas alavancas controlam o cilindro de avanço, o cilindro para giro ali, né? Giro do braço de alavanca ali, do guindalto, do cesto aéreo, né? E de qualquer outro que utilize esse sistema aqui por cilindro, tá? Então, para esse implemento, ele vai utilizar o quê? Vai utilizar um pistão, né? Vai utilizar uma válvula 4x3. Aí, esse tipo de válvula aqui, ela tem uma arquitetura chamada tandem, tá? Essa arquitetura tandem, ela tem essa construção aqui e ela é de 3 posições, tá? Lembra que eu falei que tem a posição ligado, desligado, e aí, como é um circuito hidráulico, a vantagem do hidráulico é que o fluido ele fica no sistema. Se acontecer qualquer problema ali, né? Os hidráulico, ele mantém o segurando ali na alavanca. Já o pneumático não, perdeu a força lá do compressor de ar, ele já perde força na hora. Aí, obviamente, tem circuitos, né, de segurança ali, tem travas de segurança para impedir que um sistema pneumático, por exemplo, né, um braço ali, ele, né, um pistão, geralmente é um pistão, tá? Pneumático. Mas do hidráulico, geralmente, ele é hidráulico porque tem essa vantagem dele ficar travado, ele não perder a força imediatamente, tá? Então você precisa de uma fonte, daí é um motor hidráulico, tá? A gente vai ver como é que o motor hidráulico, ele é um pouco diferente, porque o pneumático, ele pega o ar do ambiente ali, né? Pega o ar do ambiente, faz a compressão do ar, né? Igual o Naruto faz lá, né? O Rasengan faz a compressão do ar, com aquele ar comprimido, ele libera para o sistema. Já o hidráulico, ele não pega fluido do ar. Eu coloco ali num tanque, né, com água, né, professor? Aí essa água ele pega e não, não é assim, né? Você vai utilizar óleo, um óleo aí especial, tá? Que aí ele tem viscosidade. Depois a gente comenta melhor isso, tá? Mas já vamos montando aqui. Aí, obviamente, você vai abrir o fluidicinho pneumática. Abri o pneumática, tá? Como eu sei que ele é o pneumática, porque ele está em espanhol, tá? Geralmente o pneumática ele vem em espanhol.
Aí, se ele não abrir essa telinha aqui, igual ele abriu no meu aqui, você vai vir aqui em visão, né? Ó, vista general, né? Aí, esse vista geral aparece, né? Os principais implementos hidráulicos que a gente utiliza aqui nas simulações, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá em pneumático. Aí você vai criar aqui, né? Vamos já salvar, né? A TV, salvar aqui na área de trabalho, depois eu coloco lá na pasta de vocês aqui. A TV2, Mineiros, beleza. Então a gente precisa de um de dupla ação, que é esse daqui, ó. Aí do mesmo jeito, ó, é bom, você vem aqui em, deixa eu ver, executar, não. É inserir mesmo. Aqui a lista é componentes de texto. Aí do mesmo jeito, coloca a TV 2, pôr o meu exemplo aqui, né? Pablo, só para eu lembrar aqui. Montagem um, né? Para a gente ter mais agilidade aqui. Vamos montar a válvula tandem aqui. Ó, vamos pegar o grupo motriz, tá? Já que eu mostro ele aqui, já vamos montar a válvula aqui. A válvula. Ah, tá aqui embaixo, aqui, ó. Vamos pegar uma. Aqui tem uma 5 por N via. Vamos pegar essa 4 por. Você pega aqui, ó. 4 por N. Que você vai fazer? Pelo menos as duas vias, né, são iguais. Você vem aqui, ó, dá um duplo clique e aí você vai fazer a modificação aqui, ó. Você vai colocar do lado esquerdo do jeitinho que tá aqui, ó. E do lado onde o circuito hidráulico vai ser conectado, ó, onde tem esses dois bloqueios, isso daqui, ó, o fluido hidráulico, quando ele não está nem avançando o cilindro e nem retraindo ele, esse fluido ele fica literalmente girando no sistema, tá? É igual o nosso sangue aqui, né? O nosso sangue normalmente, né, ele fica circulando no nosso corpo, pegando todo o CO2, né? E trocando pelo oxigênio que a gente inspira, né? A gente pega o oxigênio, esse oxigênio vai para toda e qualquer célula do nosso corpo, né? Vai para pulmão, células aqui, alimenta as células, né? O processo aí é um processo de combustão, acredite, é de combustão que dá energia para nossa célula, e aí depois ele pega o CO2 e a gente, na respiração aqui, né? Libera CO2 e água. Fez só igual um motor, isso mesmo, igual um motor. Essa válvula aqui, ó, ela tem o retorno por mola, ó, tá em espanhol aqui, ó, retorno por mola, tanto na esquerda quanto na direita aqui. O esforço é a parte mecânica aqui, ó. Você vai pegar a alavanca, tá? Toma cuidado para não pegar a alavanca que tem a travinha, tá? Aí você vem aceitar. Pronto, ó. Ela virou a válvula tandem, essa arquitetura. Vamos interligar aqui. E aqui, ó, eu vou aproveitar o ensejo aqui para a gente. Deixa eu ir aqui. Esse aqui, ó, é o circuito hidráulico aqui, ó.
Ó, esse aqui é o motor, vamos dizer assim, o motor hidráulico. Pessoal, então esse motor hidráulico ele tem um motor elétrico e ele tem um reservatório. Então o pneumático ele pega o ar do ambiente, né? Já o hidráulico ele pega o fluido de um reservatório. Aí está vendo essa placa aqui, ó? Essa placa cheia de furo aqui é a chicana, tá? A chicana ela é uma membrana que vai deixar o óleo, né, o fluido, ir de um lado para o outro aqui, ó. Então, basicamente, ó, o motor elétrico, ele aspira o circuito aqui, a água, e manda lá para o circuito hidráulico, lá para a linha, né, a linha de produção, a linha lá de montagem e tal, dependendo do sistema, e depois ele volta e alimenta novamente aqui. E aí você não pode esquecer, ó, isso aqui é uma placa aqui. Essa placa aqui serve essa, parece uma régua aqui, serve para você ver o nível do óleo, tá? E esse daqui, ó, se não me falha a memória, ele tem uma parte aqui de escoar, tá? Igual lá o do ar lá. Só que essa parte de escoação aqui, ó, você dá dois cliques aqui, ó. Aí você vai pôr uma tampa cega, tá? Uma tampa cega, porque senão esse óleo aqui ele vai extravasar e não é o que a gente quer, né? Beleza, vamos salvar aqui. Eu acho que agora ele vai funcionar. Ó, beleza, ó. O sistema tá funcionando. A válvula aqui, ó, tá com a pressão aí de 0,5 bar aqui, ó. Na hora que eu faço o acionamento aqui, ó, tá vendo, ó? Ela muda a pressão no manômetro e aplica força, ó, ela chegou no máximo o braço de alavanca aqui, ó. Cargas muito pesadas, ela consegue controlar com precisão o hidráulico, tá? Já o pneumático, ele além de carga, ele até consegue carga pesada, tá? Mas a precisão ou manter ali aquele braço de alavanca, manter aquele sistema pressionado ou retraído, dependendo aqui, né? No caso, ele vai utilizar o óleo, na hora que ele liga aqui, ó, tá vendo, ó? O óleo passa, é o mesmo jeito aqui, ó, esse marrom aqui, o marrom escuro é para dizer que tem óleo, né, no sistema, e o marrom claro, e esse, na verdade, é um verde aqui, tá com cara de verde aqui, ó, é para dizer que o sistema tá ligado, só que não tem óleo fluindo, ó. Então, enquanto eu movo essa alavanca aqui, ó, ele sai da posição de circulação, libera o óleo, ó, para essas duas vias, tá vendo que é quatro vias aqui, quatro aqui também, ó, e quatro desse lado aqui, ó. Seta contra duas, né? Dois é, bloqueio contra duas. E esse vaso aqui, tipo U, é justamente para o óleo ficar circulando, ele ficar subindo e descendo aqui. Beleza? Ah, e do mesmo jeito, né? Ah, eu quero que o pistão avance, quero que ele saia aqui. Aí, dependendo, não vai ser um pistão, dependendo, vai ser o giro ali, né? O giro do prato do ali da. Eles usam uma espécie de um pinhão assim, ó. E aí, esse pinhão, em volta de uma. Você tem a base aqui, ó, do braço mecânico aqui, né? E aí esse braço mecânico aqui, ele vai girar de uma posição para outra aqui, por exemplo. Aí eu utilizo um implemento aqui que tem uma engrenagem aqui, aí ela tem uma cremalheira aqui em volta, e aí, só que não é tão aberto igual eu tô desenhando aqui, não, tá? É uma engrenagem aqui, e aí ela faz esse giro, essa movimentação, enquanto essa engrenagem ela gira aqui em volta aqui, né? Ele faz. Aí aqui no meio, aqui o braço de alavanca, ela vai girando aqui, né? E ela vai transmitindo o movimento e ela vai fazendo esse giro aqui.
É quase um planetário, tá? Com algumas diferenças aí de uma transmissão, tá? Então, basicamente, a primeira montagem está feita, que é a válvula tandem, né? A válvula 4, né? 4 vias. Tá vendo que as três posições aqui, ela tem 4 vias, 4/3, né? Que é 3 posições, tá? Beleza, já fizemos a primeira montagem aqui. Agora, o segundo aqui, ó, é a mesma coisa, é o mesmo sisteminha, a válvula tandem, só que vai utilizar, em vez da alavanca, vai utilizar uma válvula solenoide. Vou até copiar aqui, né? Para a gente conseguir terminar em tempo aqui, tá? Ixi, eu diminui bastante aqui. Montagem 2. A válvula tandem, vamos dar uma modificada nela, né? A gente vem, ó, a parte mecânica aqui, né? Manual. A gente deixa ela em branco, né? Que senão vai sobrepor. E vem no eletrohidráulico, que é o símbolo da válvula solenoide. Tá? E aqui, do mesmo jeito, ó. A gente tira a alavanca, porque senão vai ficar alavanca e válvula solenoide. E aí, lembrando que essa válvula solenoide, você poderia muito bem colocar num sistema automatizado aí, ó. Eu chamo ela de VS1, né? Uma tag aqui, ó. Dá 2 cliques. VS2, válvula solenoide 2 aqui. Deixa eu ver o que mais. Em vez de um pistão, é um sistema rotativo. Aí esse daqui, ó, a aplicação, ó, em processo envolvendo máquinas injetoras, né? Processo semelhante a esse aqui, ó, podem surgir várias oportunidades de melhoria, igual a que está surgindo agora lá para o Gustavo, na Ingetec, né? Um bom exemplo é uma máquina que faz injeção de peças para ventilador com umas hélices. Para reduzir o custo de fabricação, é possível substituir os parafusos que são colocados nas hélices por roscas feitas na própria peça, tá? Então, essa rosca ela vai ser injetada, em vez de o parafuso, né? Ela vai ser injetada na própria peça. Tem, por exemplo, ventilador aqui, né? A gente vê de lado aqui, né? Tem as hélices aqui. E aí você coloca um parafuso aqui. Aí tem uns que vêm com uma tampa plástica. Aí esse parafuso, essa tampa plástica, ela já vem com a rosca aqui, né? A rosca já feita, ou seja, essa peça aqui, que ela não é maciça, né? Ela, é- ela é como se fosse uma caixa ali, né? Aí a parte onde você vai pôr o eixo do ventilador aqui, né? Ela vai ser injetada, provavelmente vai ser injetada talvez por aqui, aqui por cima, ou aqui pelo lado aqui, né, lá na matriz, e daí ela vai construir essa rosca aqui, né, a parte da rosca, onde eu vou colocar o eixo metálico do ventilador aqui, né, vai ser construída na própria peça aqui. Aí esse, né, eu faço acionamento eletrohidráulico para um motor hidráulico, utilizando a válvula 3x2, duplo solenoide. Então, essa peça aqui vai ser a responsável por injetar, ó. Vamos ver, cadê ela aqui? Ah, um hidromotor. Motor hidráulico aqui, ó. Responsável. Vamos apagar o pistão aqui. Inclusive, ó, você clica com o direito aqui, ó, girar
Vou pôr aqui girar, agora 90. É, não deu certo não. Eu pus 180, né? Aí eu tô querendo, né? Vou ter que colocar 90 primeiro aqui, ó. Aí você só clica, né? Arrasta. Clica aqui, arrasta, ó, e solta. Podem ajustar aqui, né? Que às vezes a simulação, às vezes ela dá um erro lá, mas é porque às vezes o, né, muito pequeno aqui, coloquei já o tampão aqui, ok, né? E aí agora a gente vai aplicar, né, já que é uma válvula solenoide, né, não tem nenhum acionamento manual, né, ou por alavanca ou por botão aí, né? Geralmente em hidráulico aí utiliza alavanca, né, que aí você controla e mantém a força ali de um pistão, por exemplo. Como ele vai ser contínuo, então a gente pode utilizar, é igual eu falei na aula passada, né, na outra aplicação. A gente pode utilizar o botão, o mesmo esquema do motor aqui, né? Para ligar o botão aqui do, né, o acionamento aqui é de forma, vamos dizer assim, elétrica, mas manual, né, pelo operador. Ligar, desligar e também permitir que a válvula solenoide, né, controlada por um CLP, né, né, seja acionada também, sobrepondo a ligação manual aqui, né, o acionamento manual. Então vamos, deixa eu achar aqui os contatos aqui, né? Então esse para essa aplicação aqui é em tensão contínua. Aí do mesmo jeito aqui, ó, o botão para desligar, que é o pulsador. Aqui ele já vem com o nome já que a gente mais conhece aqui no sistema. Ah, para ligar aqui, aí vamos utilizar o normal fechado para desligar o sistema. Vou aqui montando e posicionando aqui. O contato auxiliar aqui, vamos achar um, aqui ó, tem um contato auxiliar normal aberto para fazer o selo, né? Eu não vou utilizar esse outro aqui, eu já vou ligar a válvula solenoide aqui. Inclusive, o senhor já é dando nome, né? S0. Aqui ele chamou de S1, né? Dá dois cliques, que aí ele abre o modo de edição. O contator 1, contato auxiliar do contator 1 aqui. A válvula solenoide, a VS1. Importante utilizar a nomenclatura igual, né? Para no diagrama lá, porque senão dá erro. Agora falta o contador mesmo, né? O relé aqui. Utilizar só o relé, né? Sem precisar de tempo aqui, que quem vai controlar vai ser a máquina, né? Não vai ser ou a máquina ou o operador ali, né? De forma manual. É, acho que vai dar. Acho que agora dá pra gente. Vamos testar o conceito primeiro. Fazer um ajuste aqui. E vamos apagar aqui que não ficou. Que é só questão mesmo de ajuste fino aqui, pessoal. Vamos fazer executar o selo aqui, né? Já nomear o contador, né? Porque senão vai dar ruim.
Vamos deixar um espacinho para execução do selo. Aproveitar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui. Para executar. É, aqui, ó. Deu certo. Aí tá vendo, ó, o circuito tá alimentando aqui. Aí se eu preciso fazer a rosca, por exemplo, se não me falha a memória, é que eu vou colocar, porque assim, para aperto, né, o parafuso, por exemplo, o padrão é sentido anti-horário e aí eu vou na hora lá na peça, né, você coloca no sentido contrário do parafuso, porque senão o parafuso não consegue a parte o macho, né? O macho é no sentido horário e a máquina na hora ela faz a conexão fêmea, né? Nesse plásticozinho igual eu desenhei aqui, né? Aí ela faz no sentido anti-horário, justamente para compatibilizar, né? Na hora que você coloca o eixo do ventilador ali naquela peça, né? Ele poder atarrachar. Tá? Então, a válvula solenoide, né, ela vai estar no CLP, que foi, né, programado para isso. Agora, como o conceito deu certo aqui, né, agora é só a gente repetir o conceito no outro. Aí vocês utilizam, antes de clicar com o mouse, né, utiliza que a tecla das setas, né, do teclado para depois não ficar difícil a edição. S3, aqui chama de C2. Tem que ser bem em ciminha mesmo, que às vezes é não lá da válvula, né? Ou da válvula, não, do solenoide ali do contator, né? Na hora dele fechar. Da mola, quer dizer, né? O contator é como se fosse um transformador ali. Interliga aqui, ó, só conectar no 24 volts aqui. Ó, vamos ver se deu certo aqui. Então, aqui, ó. E na hora os dois estão sobrepostos, aí para, né? Dependendo aí da programação. Mas é igual eu falei, aqui para o operador acionar lá no painel, né, elétrico manualmente, né? Controlando a válvula solenoide aqui da válvula 4x3, né? Da tandem aqui, né? Ou então o CLP vem e já manda o sinal aqui para a válvula solenoide, né? Para ele fazer a alimentação do sistema aqui. E poder fazer, né, a extrusão, né, na hora que a matriz desce lá, igual eu mostrei aqui nessa simulação aqui, né, de injeção de peça. Aqui é porque é bem simples, né? Ele precisa da matriz que ela fecha e só faz esse formato aqui, que é o formato do plástico ou do vidro lá de shampoo, né? É, tem algumas injetoras que elas aplicam ar, né? Que as garrafas PET de refrigerante, se eu não me engano, é ar, tá? É ar quente lá. É pressurizado, não é. Aí no caso não é fluido, é pneumático, tá? É isso. Alguma dúvida aí, pessoal? Janice, Eduardo, dúvidas? Não? Tá, pessoal. Aí lembrando, tá? Ó, Não, nenhuma dúvida, não. aí lembrando do mesmo jeito, ó. Você vem aqui, né? Imprimir
você cria, né, esse geralmente acho que já vem instalado aqui no PDF, o Microsoft Print PDF aqui. Se eu não me engano, essa impressora virtual, ela já é instalada com Word. Na hora que você instala o pacote Office aqui, se eu não me engano, o LibreOffice também. Ou então você faz a conversão, né, pro AutoCAD. Que é, deixa eu ver aqui. Ah, como ele está simulando, ele não libera aqui não. Ah, ó. DXF exportação, né? Do mesmo jeito aqui, ó. Aí ele vai lá na área de trabalho, salva um DXF. Na hora que eu abrir o DXF, ele vai virar, né? Ele vai virar aqui um DWG aqui, ó. Mineiros. Ó, já abriu aqui. Aí porque esse DXF, acho que eu até expliquei para vocês. DXF ele é universal, tá? Aí o DWG é porque é do próprio da Autodesk aqui. Aí ele também exporta o arquivo, caso vocês, né, queiram enviar também aqui nesse formato, tá? Ou essa opção, tá? Então é isso, pessoal. Tinha esquecido desse, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula ao vivo, tá? Tchau, tchau. Abraço, pessoal.